Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Cara, eu vou te apresentar um tênis hoje que ele é um fortíssimo candidato a melhor daily trainer do ano. Daily trainer, entenda, um tênis pau para toda obra. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um tênis que você usa em diferentes circunstâncias. Se você precisa de um tênis que sirva para sua rodagem solta, longa, confortável, mas que também te atende na sua rodagem mais específica, no treino de tiro, no treino intervalado, este tênis é um pau para toda obra, este tênis é um daily trainer. E normalmente os pau para toda obra são calçados que vendem demais. Por quê? Porque é um tênis que mata várias necessidades que você tem. O que eu normalmente falo para as pessoas que me perguntam, o pau para toda obra, ele não é um tênis para ser seu primeiro tênis no universo da corrida. Quando você está começando a correr, o ideal é que você tenha um tênis que seja mais robusto, que proteja mais as suas articulações, porque nesse começo de exercício você vai ter um desgaste de articulações e vai sentir mais dores do que daqui a um ano, daqui a 2 anos. Mas, uma vez que você esteja habituado com o desgaste e as dores da corrida e você não sinta mais essas dores, o pau para toda obra é um puta tênis legal. Por quê? Porque ele, num tênis só, você consegue fazer vários tipos de treino. Então, no ano passado, a gente teve na briga aqui dos melhores tênis sem placa, a maioria dos pau para toda obra. É difícil eu colocar nesse top 10 um calçado de rodagem. Por quê? Porque são calçados mais versáteis, cara. E este que eu vou te apresentar hoje é muito versátil e ele é fortíssimo candidato a melhor pau para toda obra do ano, principalmente por conta do seu novo material de entressola. Eu estou falando do Puma Velocity Nitro número 4. Muitas modificações, novo material de entressola, modificações de cabedal, é um outro tênis em relação ao modelo anterior que já era bom. Este ficou ótimo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse cara, não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Eu sou Gustavo Maia, este é o programa Fôlego. Clicando aqui, você se inscreve no canal e ativa as notificações aqui embaixo na descrição. Você entra no nosso grupo do Telegram, todo dia a gente posta 30, 40 ofertas. Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, você está perdendo a chance de fazer uma boa compra. Entra lá e faça parte deste grupo. Roda a vinheta, vem conhecer o Velocity Nitro 4 da Puma. Bora, partiu. Bom, a primeira coisa que você percebe, deixa eu ajustar essa luz aqui. A primeira coisa que você percebe é que mudou totalmente o cabedal do tênis, O tênis trabalha com um mesh tecnológico de dupla camada, tá? Você percebe bem aqui, ó, se olhar bem de pertinho, você percebe que dentro desses perfuros a gente tem mais uma camada de forração lá dentro, tá? Toda esse cabedal em mesh tecnológico, ele é ajustado, e construído com a ajuda do Power Tape. Power Tape são essas dobras fusionadas que a gente vê aqui. A logo da Puma já é outro fechamento. Aqui a gente tem um material fusionado bem mais espesso. Então a gente tem dos dois lados. A logo da Puma, nesse tênis, ela vai funcionar como uma espécie de estrutura para o seu calçado. Então a gente tem um tênis que, apesar da dupla camada, ele respira muito bem, porque o mesh é bem aberto. A gente tem o Power Tape para dar um pouco mais de estrutura, as duas logos, uma de um lado, outra do outro, para finalizar esse fechamento e dar estrutura para o cabedal. A gente tem um material fusionado aqui na parte dos ilhós, ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos mais o furo extra. O cadarço é um cadarço normal, elástico, e a gente tem uma duplicação de tecido bem generosa, cara. O grande lance desse tênis aqui, qual que é? Ele pesou na minha balança aqui 245 gramas. É muito raro você encontrar um tênis que pese 245 gramas e que tem este nível de preenchimento de espuma no colar. E o que isso te provê? Primeiro que ele vai ser um tênis muito confortável, tá? Ao mesmo tempo que ele é leve. Então, como que a Puma fez para dar esse preenchimento de espuma e deixar o tênis só com 245 gramas? E a resposta está na entressola, já vou falar dela, tá bom? Agora, quando a gente tem num pau para toda obra esse nível de conforto, ele automaticamente se torna um tênis mais factível até para corredores iniciantes. Por quê? Porque a gente tem aqui um tênis extremamente confortável e seguro, tá? O cabedal muito bem feito, tá? Um ponto que a gente tem que pensar sobre os calçados da Puma, eles têm uma forma um pouquinho mais comprida, tá? Então é um tênis que não vai ser
tão largo no arco do pé e vai ser um pouquinho mais comprido do que eu gostaria. Por isso, ele é true to size, mas vale a pena você botar no seu pé, tá? Eu não compraria um número maior porque ele vai ficar comprido demais. Mas a parte do arco do pé, ele dá uma certa pressionada. Essa é da forma da Puma. Se você está habituado, ótimo. Se você tem o Deviate Nitro ou o Deviate Elite, que é o meu tênis do coração, eu já estou acostumado com esse tipo de forma, então para mim está tudo bem. Mas para quem não está habituado, lembre-se, os tênis da Puma são um pouquinho mais longos, tá? No comprimento, e o arco do pé é justo. Então pensa bem e se puder experimentar melhor. Vamos lá, entressola, onde mudou tudo. Bom, no Velocity número 3, a gente tinha dois materiais de entressola, tá? A gente tinha o nitro na parte de cima, e o nitro do Velocity 3 era um EVA com injeção de nitrogênio, e a gente tinha na parte de baixo um EVA puro, tá? Sem nenhum tipo de processo supercrítico de expansão. O que a gente tem aqui é uma camada única do nitro agora. Só que o nitro que a gente tem aqui não é mais um EVA com injeção de nitrogênio. Ele é um TPU alifático. Você lembra que eu fiz o review do Fast Air para vocês há pouco tempo e trabalham com TPU alifático? O TPU alifático, ele é o material mais moderno que a gente tem hoje, tá? Por quê? Porque ele consegue ser tão reativo quanto um Pebax e ele vai ser mais durável do que o Pebax. Agora, o que a gente tem aqui não é o mesmo TPU alifático que a gente tem no Fast Air e também no Deviate Elite. A gente tem uma composição de TPU alifático um pouquinho mais consistente. Por quê? Porque esse tênis é um pau para toda obra, é um daily trainer. Você não pode comprar esse tênis e ele se desgastar em 400, 500 km. Então, o que a Puma faz aqui? Ela deixa na composição da injeção de nitrogênio que ela coloca dentro do TPU alifático, e é feito no formato small to large, então que é o formato mais moderno que existe, ela deixa a composição deste TPU alifático um pouquinho mais firme. Apesar disso, o tênis é bem macio, cara, e bem flexível também, tá? Bem macio. Só que ele não é tão aerado quanto é o Fast Air e quanto é o Deviate Elite. Por quê? Para dar mais durabilidade e consistência para o calçado. Perfeito, funciona perfeitamente. Este material é muito gostoso, velho, e é por conta deste material que o tênis consegue manter 245 gramas, mesmo com este preenchimento de espuma tão relevante que a gente tem aqui. A língua do tênis é uma língua fininha, mas o tênis tem muito preenchimento de espuma. Quando ele botei na balança, ele pesou 245 gramas, eu falei, não é possível. E a resposta está neste novo material, que é um material muito leve. E é por isso que a Puma conseguiu fazer o Fast Air pesar 184 gramas. Porque a Puma descobriu a receita do TPU alifático. Ficou muito bom esse tênis, tá? E aí, para completar, vamos ao solado, que aí também é outro tapa na cara. Muito bem. Cara, olha a quantidade de borracha injetada que a gente tem aqui. Eu já te falei várias vezes que o Puma Grip é a melhor borracha injetada do mercado, realmente é. Por quê? Porque ela é mais aderente, ela é a mais durável e ela não é dura demais. Então, onde eu quero chegar com isso? O tênis que tem um material bastante macio, como a gente tem aqui no TPU alifático, a gente tem que prover durabilidade, sem perder a sensação de corrida que a entressola é capaz de proporcionar. Então, o Puma Grip, ele é bem macio, ele é durável e ele é aderente. Então, o que a gente tem aqui é o melhor material de solado do mundo hoje e numa camada bem generosa, tá? Para proteger a melhor espuma. Cara, esse tênis é muito surpreendente mesmo, e vou te falar, certamente ele estará no meu top 10 tênis sem placa, certamente. E vou te dizer mais, eu acredito que ele vai estar, tipo, do meio para cima. E essa briga é uma briga muito dura, tá? A sensação do material de entressola, do nitro que a gente tem aqui, que é o novo TPU alifático do Velocity 4, é muito parecida com a que a gente tem do Energy Next do Mizuno Neo Zen. Então, e o Mizuno Neo Zen não é um TPU alifático, ele é um EVA com injeção de gás até um estado supercrítico. Aqui a gente consegue algo muito parecido, só que aqui é TPU alifático. Então, aqui a gente vai ter algo mais durável, cara. Muito interessante esse tênis, cara. Gostei demais, muito. Mas como tudo na vida, tem ponto positivo e ponto negativo. Boa, pontos negativos. Drop de 10 mm, 36,26. Drop muito alto, cara. A Puma precisa mexer nos drops dos tênis. Todos os tênis da Puma têm um drop alto demais. Não faz sentido. Nos dias de hoje já está comprovado cientificamente que o drop ideal para você exercer uma boa mecânica é um drop até 6 mm. Então um drop de 10 não faz sentido nenhum. E o segundo ponto negativo é a forma do tênis, que eu acabei de falar para vocês.
ele é um pouquinho comprido demais. Mas isso é algo que você se adapta. Eu estou te falando porque eu me adaptei muito ao Deviate Elite. É o meu tênis, é o tênis que eu mais me adaptei. E é a mesma forma. Então, cara, é muito simples de se adaptar. Contanto que você não tenha um pé largo demais. Se você tiver um pé largo demais, você vai ter que pegar um número maior. Pontos positivos. Esse tênis pesou 35 gramas a menos do que seu modelo anterior, do que o Velocity 3. Cara, tirar 35 gramas é puxar um coelho da cartola e este coelho tá aqui na entressola. O que me leva ao segundo ponto positivo. A Puma encontrou a receita da entressola perfeita. Esse material de entressola é espetacular. E para finalizar, eu achei o tênis lindo, lindo. Eles mandaram esse azul para mim e pra Nath mandaram um verdinho, que também é lindo, feminino. O tênis é lindo, lindo, lindo. Fortíssimo candidato nos tênis sem placa do ano. Aguarde até o final do ano. Ele manda pergunta pra mim. Vai ser, ele é melhor do que tal? Ele é melhor do que... Eu vou falar tudo isso no top 10, velho. Você tá ligado? E eu não posso entregar o ouro antes pra vocês. Você tem que esperar o top 10. Mas que ele é forte candidato, ele é. Recapitulando pra você, este é o Velocity 4 da Puma, puta tênis legal, daily trainer de primeiríssima qualidade. É um tênis que tem 10mm de drop, que é o ponto fraco dele. Pesou na minha balança 245 gramas, um puta peso bom. E o preço dele é R$899, um outro ponto positivo, porque o modelo anterior também foi lançado a R$899. Isso quer dizer que a Puma não mexeu no preço, apesar de ter mexido muito no tênis. E apesar de aqui a gente ter materiais mais primes do que o modelo anterior. Certo? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Quero saber o que você achou. A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você. Até lá. Tchau.